queda do Muro de Berlim em 1989 é considerada uma ruptura do mundo socialista. Durante a Guerra Fria, apesar da ameaça de expansão do socialismo, o capitalismo se manteve em sua terceira fase. Temos vários choques da temos aqui no mapa alguns países ameaçados também por esse choque na economia. Já não vem acontecendo também pelos fatores que era na economia, nós não fazemos esse choque. Tantas empresas caíram, em cidades. Sobre a teoria pelo Daniel, a gente fala da necessidade. Serão os pais após a Guerra Fria. E também não foi só na economia, não, também foi por causa de política, só mais tudo. Foi que essa vermelha no mapa, pode ver aí. Ela faz movimentações. Elas são as movimentações. E essa B é a área de atalho. E essa cor de lá daí são a ocidental e ocidental. E a Latina América também tem aquele caminho da cor da lá e tem alguma coisa de verde, né? Verde mais escuro também, que é a América Latina, representada pela América Latina. E tem essa outra cor aí, que está na folgada também. Esse rotado aqui, ó. São os possíveis choques, tanto na religião como na economia, eu domino de ser também. As empresas globais. Após a Segunda Guerra, as grandes empresas do país desenvolvidos invadiram o país desenvolvido para fabricar os seus produtos e aumentar ainda mais o mercado de cultura. As empresas transnacionais passou a ser global e aproveita todas as vantagens que esse patrimonial oferece. Segundo os países emergentes, né? Ele modificou as relações entre os países ricos e pobres. Alguns países emergentes assumiram um papel importante no mundo globalizado, seja por sua população, seja por seu crescimento econômico, seja por sua participação no comércio internacional. Entre eles, destaca-se o Brasil, Índia e China. Para realizar esse estudo, o Banco Central existe duas projeções demográficas, um modelo de crescimento da produtividade do PIB, a renda per capita e as variações familiares. Cada país fazendo uma projeção para 2050. O documento que traz as condições de trabalho foi denominado Olhando com o Mundo. Teoria 025. O qual certifica que muito provavelmente o efeito da economia e interessados de Japão estarão entre os maiores do mundo. Compare essa tabela. Os maiores economias do mundo. Primeira posição, o país dos Estados Unidos, está com 10,9. 22 dólares. Segundo, Japão, 4,6. Terceira, Alemanha, 1,6. Quarto, Reino Unido, 1,76. Quinto, França, 1,74. Sexto, Itália, 1,4. Sétimo, China, 1,3. Oitavo, Canadá, com 0,22. E o nono, Espanha, com 0,80. E o décimo, México, com 0,58. Uma questão muito falada sobre esse assunto é a questão do
a questão relacionada sobre o BRICS, ela é colocada em 4 países, as iniciais de 4 desses países. No século XXI, aponta para a situação econômica de países emergentes. A crise econômica de 2008 afetou as economias mundiais do sistema capitalista, inicialmente nos Estados Unidos e a mais tarde nos países europeus. Os chamados países BRICS são Brasil, Rússia, Índia e China. Suas iniciais formam a palavra BRICS. Os chamados desenvolvimentos cresceram em média 1,5% da economia global, 3,5% dos países do BRICS em 8%. A participação do PIB mundial dos países do BRICS cresceu de 3 trilhões para 13 trilhões. Projeta-se para o bloco em 2015 um PIB proporcional ao norte-americano. O gestorada de recursos do Goldman Sachs criou a sigla BRICS, a maior oportunidade da história do mercado de crescimento e a exceção de suas classes médias e um enorme aumento do consumo. As maiores economias do mundo participaram país, primeiro lugar a China, com PIB de 44,4%. Segundo lugar os Estados Unidos, com 25,1%. Terceiro a Índia, com 27,8%. Quarto lugar com 16,3%. Estados Unidos, segundo lugar com 6,0%. A Rússia em terceiro com 5,8%. Reino Unido em sétimo com 3,7%. A Índia Oriental com 3,3%. E no 3,1%. Itália com 2,2%. E os países que tiveram o mesmo desempenho europeu selecionados no 20% do programa federal dos países do Brasil, com mais de 50 países de dólar em 2013. Pois é, gente. Sobre todos esses assuntos que a gente leu e explicou, elaborando sempre questões relacionadas sobre um pouco dos casos, sobre principalmente o Muro de Berlim. Era uma barreira física construída pela República Democrática Alemã, na Alemanha Oriental, durante a Guerra Fria, que circundava toda a terra ocidental, separada da Alemanha Oriental, incluindo Berlim Oriental. Choque de civilizações é uma teoria proposta pelo político Samuel B. Huston, segundo a qual as identidades culturais e religiosas dos povos serão a principal fonte de conflito no mundo pós-Guerra Fria. A revolução técnico-científica, informacionalmente, ou terceira revolução industrial, entrou em vigor na segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 1970, quando houve uma série de descobertas e revoluções no campo tecnológico. As empresas globais, uma das características mais importantes do desenvolvimento da globalização e nas multinacionais, são empresas de grande porte, geralmente originam de países desenvolvidos, nas quais estão as sedes que se instalam em vários países, ou pelo menos em todos os continentes. Brasil deve ser a maior economia mundial. O país deve ultrapassar o PIB do Reino Unido neste ano e superar todos os europeus até 2020, com um valor de 2 trilhões, 2,44 trilhões de dinheiro. O século XXI aponta para a expansão econômica de vários países emergentes. A crise econômica de 2008, inicialmente os Estados Unidos e a mais tarde os países europeus na década passaram o crescimento econômico dos chamados países BRICS, que são as iniciais do nome Brasil, Rússia, Índia e China.
Pois essas questões todas relacionadas sobre a globalização e economia do mundo, elaboramos 5 questões sobre essas falas, essas questões, essas situações que acabamos de falar. Por exemplo, após o desmantelamento da União Soviética, 2 anos depois, após o fim do mundo socialista, o modo de produção capitalista voltou a ser único. O que provocou esse desmantelamento na União Soviética? Quem de vocês sabe responder isso? Bom, é como eu falei, ó, a queda do Muro de Berlim. É a questão da Bíblia sobre a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, em 1989, é considerado um marco para o fim do mundo socialista, o fato que consolidou o desmantelamento da União Soviética. Segunda questão, com o fim do mundo socialista, não só derrubou a ordem bipolar, como fez com que a antiga divisão, mas como foi dividido esse país e como foram classificados. Bom, esse país foi dividido em 3. Vocês que sabem responder, vocês 3? Então, com o fim do mundo socialista, não só derrubou a ordem bipolar, não, foi dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Como o segundo mundo foi formado pelos socialistas, os países passaram a ser classificados em ricos e pobres. Terceira questão. Com algumas explicações dos meus colegas de trabalho, o setor mais importante dessa revolução é a indústria de informática, com novos programas de computadores, software e as novas técnicas de armazenamento e processamento de informações, através de redes digitais e cabos de fibras ópticas. Com tudo isso, a informática conseguiu invadir algumas coisas fundamentais no dia a dia. A gente consegue fazer coisas fundamentais no dia a dia utilizando a comunicação e o conteúdo sobre a informática, computadores, software e coisas assim. Nas quais foram essas coisas? Diariamente a gente usa. E celular. Quando a gente quer pagar uma conta, todo dia, quando a gente quer receber. Então, são questões como banco, bolsas de valores, repartições públicas, hospitais, escolas, fábricas, lojas, supermercados e até em nossa casa. Então, tudo isso é relacionado sobre a industrialização e a revolução, que ocorre até hoje. 4. Sobre todo esse processo contra a globalização, criou, além de ter sido alvo de protesto em vários países, o que ela criou por ter sido alvo de protesto sobre a globalização, o que ela criou sobre com tantos protestos que estava falando sobre ela. Tudo isso faz parte. Aqui, a globalização criou a política neoliberal, as transnacionais e as desigualdades econômicas. Isso, e última questão. A palavra BRIC, como eu falei várias vezes aqui, conhecido como BRIC, acrônimo formado pelas iniciais do nome desse país: Brasil, Rússia, Índia e China. Sobre tudo isso, que tipo de objeto foi as iniciais BRIC? E o que tipo de utilidade é a palavra PIG? Pois é. Assim, eu acho que vocês que apresentaram assim, não sei se tiveram conteúdo todo.
Tá. Mas conseguiram falar alguma coisa? O nosso colega que está apresentado Aqui. aí também é um pouco de dificuldade. Pois é. Aí, os objetos de estudo, seus objetos foram objetos de estudo como banco Goldman-Sachs, grupos de investimentos globais com sede em Nova York, utilizou as últimas projeções demográficas, um modelo de crescimento da produtividade, sobre a palavra PIB. Então, PIB utilizou as últimas projeções demográficas, o modelo de crescimento da produtividade, conhecida como PIB. Pois é, gente, essa foi a nossa apresentação sobre